Bom dia, pessoal. Estava eu aqui fazendo a meditação do dia e aí a palavra de hoje me fez pensar mais ainda no que eu já estava pensando muito ontem e nesses dias, né? Eu li hoje várias passagens diferentes, né? Eu li Jó, capítulo 3 e 4, 1 Coríntios 4 e Salmos 2 e 3. E aí, beleza, estava aqui eu em 1 Coríntios, na versão A Mensagem, e ele tem alguns versículos que me fez lembrar muito de algo que tocou muito no meu coração e que é algo que me incomoda já há muito tempo, que é o fato de eu pensar na vida com Deus que eu tenho. Deixar claro aqui que o que eu falo aqui é sobre mim. E aí, quando eu penso na vida cristã, né, na vida com Deus, no caminhar com Deus, não estou falando sobre religião, sobre dizer que é crente, sobre dizer que é isso, que é aquilo, que segue isso, ou que acredita naquilo outro. Não, eu estou falando sobre a vida em comunhão com Deus, a vida guiada pelo Espírito Santo e a vida de alguém que é cheio do Espírito Santo, onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e que a minha vida é uma expressão da vida de Jesus, né? Do amor de Deus, da sabedoria de Deus, enfim. Isso significa que a gente é perfeito? Não, mas significa que a gente aprende diariamente com Jesus e a gente se esforça para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e as nossas falhas a gente reconhece e tenta novamente para acertar, enfim. E aí, algo que me chama muita atenção quando eu penso na vida com Deus é que a vida com Deus é uma vida que não é baseada apenas em discursos, jamais, né? A vida com Deus, ela é manifestada na nossa vida prática, né? Nos nossos comportamentos, naquilo que a gente fala, etc, etc. E para além dessa parte prática de comportamento, né? De atitude, da forma como você pensa e como esses pensamentos se expressam nas suas palavras, enfim, existe a parte da vida com poder, o poder do Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo, o poder sobrenatural, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito que tem poder e ele habita dentro de nós. Então, o que eu fico pensando, que me deixa incomodada, é que às vezes a gente se acomoda a um pensamento de que a vida com Deus se refere apenas à nossa salvação e que Deus agora é o nosso Pai, Ele nos ama e é isso aí. Agora a gente vai ver, de vez em quando a gente lê a palavra, faz orações, vai para o culto. E assim, tô falando por mim, né, da minha vida, a forma como eu me analiso, eu fico pensando assim, cara, o apóstolo Paulo, ele falava, né, tá escrito que ele não vivia uma vida de discurso. Ele não vivia uma vida simplesmente para chegar para outras pessoas e pregar com palavras. Ele dizia assim, eu não cheguei a vocês com palavras de sabedoria, mas eu cheguei com o poder do Espírito Santo. E isso me faz refletir muito sobre aonde está o poder do Espírito Santo manifestado na minha vida ou através de mim. E aí aconteceu uma situação nessa semana que eu estava na casa de uma amiga. E aí a gente estava lá sentados na calçada, de boas, conversando, sorrindo. Maravilhoso momento. E aí a gente viu um amigo antigo da família. Tipo assim, era amigo dos meus pais. E aí, eu era bem pequenininha quando eu conheci. Eu lembro que ele já visitou a gente lá em Pix, quando eu era bem pequenininha. Então, tipo assim, eu conheci esse senhor sóbrio, cristão, né? E aí, hoje ele sofre, né, com alcoolismo, que é o que eu vejo, né? Eu só vejo ele passando na rua, morto de bêbado. Infelizmente, gente, é uma cena muito triste. Eu sei o nome dele, então assim, quando eu vejo ele, eu fico arrasada, porque eu fico vendo, cara, como assim? E aí ele sempre tá na rua, muito, muito bêbado, sabe, assim, cambaleando e falando.
falando coisas sem sentido. Então, assim, ele só vive fora de si, consciente, sabe, assim, ébrio. E aí, a gente tava todo mundo sentado ali na calçada, conversando, sorrindo. E aí, quando a gente olhou assim, lá vinha ele, né, na rua e falando alto. De longe a gente já sabe que ele vem, né, porque ele fala alto e tal. E aí, quando ele vinha, aí todo mundo meio que se calou, assim. Ele nem reconhece mais, ou se reconhece, eu não sei, né? Mas ele vinha passando, aí eu tava sentada na cadeira que ficava de costas pra rua. E então ele passou aqui atrás de mim. Só que à medida que ele vinha se aproximando, isso acontece sempre comigo, né? Ultimamente. Já há alguns anos, mas toda vez que acontece algo desse tipo, quando ele vinha se aproximando e passando aqui atrás, meu coração começou a ficar inquieto e eu ficava sempre pensando, eu não acredito que eu não vou orar por esse cara. Eu não acredito que eu vou ficar aqui calada. Eu não acredito que ele vai passar e ele vai seguir nesse estado e eu não vou lá orar por ele e ver o poder de Deus sendo manifestado, sabe assim? Porque a gente conhece tantos testemunhos, tá na palavra, sabe assim? Não morreu, não cessou o poder de Deus, sabe? Quando Pedro tá lá na porta da igreja e aquele homem pede a ele uma esmola e ele diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Existe essa manifestação do poder de Deus hoje. Eu acredito e a gente tem tantos testemunhos de que uma oração por alguém no meio da rua faz essa pessoa ser curada imediatamente, faz o bêbado ficar consciente, limpo. A gente tem testemunhos claríssimos, assim, muito fortes, atuais, de pessoas, até mesmo, enfim, não vou citar nomes não, mas assim, a gente conhece pessoas que estavam bêbadas e pelo Espírito Santo ficaram sóbrias na hora, foram libertas dos vícios, né, do álcool, do cigarro, de droga. Às vezes eram pessoas que tinham alguma deficiência física e foi curado, né, na hora. Às vezes o osso voltou para o lugar, o osso mudou o formato. Hoje, 2024, 2023, 2022, não são palavras lá do tempo dos apóstolos, sabe? E aí eu sempre fico pensando nisso, meu Deus, por que que eu fico aqui presa nessa crise mental, espiritual, de tipo assim, mas e se não der nada? Mesmo assim, todas as vezes que eu vejo alguma pessoa drogada passando por mim, ou um bêbado que a gente conhece, e ele passando, sabe assim, uma vida arrasada pelo álcool, E assim, a gente sabe que, nossa gente, nunca, sério mesmo, eu lembrei de situações em que a gente vê alguém passando na rua bêbado ou, sei lá, em alguma condição desse tipo, e as pessoas criticarem, dizem assim, isso é um vagabundo, isso é uma pessoa irresponsável, foi ele mesmo que construiu essa vida pra ele. Gente, assim, não quero saber como a pessoa chegou nessa situação. A palavra nos ensina, o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito de Deus em nós é amor, é bondade, é benignidade, e a benignidade é a raiz da compaixão, da misericórdia, sabe? Então a gente tem que olhar com olhar de misericórdia para essas pessoas. Então todas as vezes eu fico muito pensativa e mal porque eu não fiz nada. E eu fico pensando nisso e aí eu fiquei meditando de, meu Deus do céu, por quê? Por que eu não faço nada? Por que eu ainda me prendo, talvez, a esse pensamento? E se não vai acontecer nada? Porque, sinceramente, eu não tenho medo de, sei lá, vai que a pessoa fica com raiva, vai que ele faz alguma coisa contra mim. Não, assim, essa parte eu não tenho medo, né? Eu confio no poder da presença de Deus que me guarda. Apesar de você ter todos os cuidados para ser prudente nessa hora. Mas, talvez a gente fique preso àquele pensamento, e se não acontecer nada e a pessoa continuar ali bêbada e não acontecer nada, não mudar nada, né? Talvez a gente fique com essa dúvida a respeito do que a gente pode fazer. E aí, lendo 1 Coríntios 4, na versão A Mensagem,
nos versículos 7 a 8, né? Porque eles, enfim. Aí, nos versículos 7 a 8, tem uma parte que diz assim: vocês já têm tudo de que precisam, têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. Ai, gente, vou ler completo, né? De 7 a 8, diz assim: pois quem é que realmente conhece vocês, que sabe o que tem no coração? E se conhecesse, descobriria algo de que possam se vangloriar? Não são dons de Deus tudo que vocês têm e são? Por que então tantos rótulos e disputas? Vocês já têm tudo de que precisam. Têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. E aí vai falar sobre Apolo e sobre Paulo. Sabe? E aí essa palavra assim veio muito forte no meu coração, né? São dons de Deus tudo que nós temos e somos, nós que já nos entregamos ao Senhor. E aí ele segue dizendo isso: vocês já têm tudo de que precisam, têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. E aí eu fico pensando, cara, o que é que me prende de eu simplesmente não levantar daquela calçada e dizer assim, eita, eu dizer o nome da pessoa, fulaninho, com licença, posso fazer uma oração por você? Por quê? Porque nós já temos tudo de que precisamos, nós temos mais acesso a Deus do que podemos imaginar, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o dom da fé, a fé que crê que Jesus é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele tem poder, que há poder no sangue de Jesus, para libertar, para curar, para salvar, para transformar, para operar maravilhas, sinais, prodígios. Sabe, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a fé, a gente crê em Deus. A gente já tem acesso a Deus, sabe? A gente não precisa nem clamar por um mediador, sabe? Assim, um santo, para que, sabe? A gente já vai direto. E aí isso me fez refletir bastante, assim, foi mais um dia, e eu tenho até temor de Deus de pensar nisso, tipo assim, foi mais uma oportunidade perdida, sabe, assim, por causa de quê? Por causa de quê? Sabe, assim, eu ainda tô em reflexão sobre isso, tipo assim, o que é que me prende a respeito disso? Porque nos últimos meses eu tenho pensado muito a respeito da fé nesse sentido. A gente crê em Deus, a gente crê que Deus opera milagres, a gente crê no poder do Espírito Santo, a gente crê que o Espírito Santo está em nós. Mas é uma fé incompleta. Por quê? Porque a gente acredita no Senhor, a gente acredita que Ele tem poder para fazer, mas a gente não acredita que Ele faça através de nós. A gente não acredita que uma oração feita por nós vai manifestar o poder de Deus. Talvez seja isso. E aí, nos versículos 18 a 20 do capítulo 4 de 1 Coríntios, foi assim, a facada final. Porque, olha o que ele diz assim, sei que alguns de vocês são tão cheios de vocês mesmos que nunca ouvem ninguém, muito menos a mim. Cara, e pode ser isso, né? Porque Deus está dizendo assim, a gente é tão cheio da gente mesmo, sabe? Assim, eu não posso, eu não sei, não, através de mim não. Aquela irmãzinha, a líder do ciclo de oração, ali é cheia de Deus. Sabe, mesmo você sendo uma pessoa que busca, uma pessoa que se santifica, uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa que se esforça, né? Perfeita não, mas você tá ali buscando a Deus e tem fé e crê em Deus, mas você tá tão cheio dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios medos, das suas próprias questões internas que você não ouve ninguém, nem mesmo a Deus, que é o próprio Deus quem diz, vocês já têm tudo que precisam, vocês têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. E ele continua dizendo, sei que alguns de vocês são tão cheios de vocês mesmos que nunca ouvem ninguém, muito menos a mim, mas estarei aí, se Deus quiser, mais cedo do que vocês pensam, e então verei se tudo o que falam não passa de papo furado, pois o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder. Não, fala sério. Sério mesmo isso aqui. Porque assim, eu não tô nem considerando aqui palavras de Paulo, eu tô considerando assim palavras do Espírito de Deus para nós, para mim, né? Porque ele diz assim, estarei aí em breve, se Deus quiser, né? Estarei aí em breve, mais cedo do que vocês pensam. Então assim, a qualquer momento Jesus chega e aí ele vai avaliar, analisar todas as nossas obras, as nossas intenções, os nossos pensamentos, né? Seremos pesados na balança. Nossas obras serão passadas pelo fogo, o que for palha vai queimar, o que for ouro vai permanecer. Mas o que mais
pesa aqui é quando ele diz assim, eu vou chegar aí, o Espírito Santo, né? Vamos considerar que Deus falando com a gente, olha, eu vou te visitar, vou ter um particular com você, então eu verei se tudo que você fala não passa de papo furado. As pregações que a gente faz, aquilo que a gente fala, né, sobre, Deus é poderoso, Deus transforma, Deus faz milagres, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus muda a vida, muda a realidade, circunstâncias. Ele pega o homem do monturo e coloca, sabe, assim, no meio dos príncipes do seu povo. Ou seja, às vezes a gente fala tanto, a gente vive uma vida de discurso, mas olha o que Deus diz assim, eu vou visitar, ter um particular com você e eu vou ver se tudo que você fala não passa de papo furado, porque o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder. Sabe, assim, não é sobre só falar o que você acredita que Deus faz, mas manifesta. É como Paulo diz mesmo, eu não chego só com sabedoria de palavras, com filosofias, com retórica, com, sabe, assim, oratória, sabe? Não é sobre ter conhecimento, não é sobre ter a arte do falar bem. Não, Paulo fala, né? Eu não vim com sabedoria de palavras, eu vim com poder do Espírito Santo. Eu não estou falando que a nossa vida só vai ser confirmada, a nossa vida com Deus só vai ser confirmada se a gente sair por aí, os cegos vendo, os surdos ouvindo e os coxos andando. Mas há poder no Espírito de Deus em nós, para, por exemplo, eu ter orado por esse senhor que estava ali bêbado, sabe, assim, numa situação terrível, e ter gerado ali um tocar do Espírito no coração dele, sabe, um despertar de Deus. Não significa que ele precisava ficar sóbrio naquele momento, um milagre ter acontecido ali, nossa, ele ficou sóbrio, agora é uma pessoa imediatamente, instantaneamente, mas ele poderia ter sentido algo ali diferente naquela oração, ter chorado, sei lá, e ter ido para casa e dormido, e quando ele acordasse, ele lembrasse, né, o maior milagre fosse ele lembrar que alguma coisa aconteceu e ele sentir saudades do Espírito de Deus, sentir saudade de uma palavra. Aí não precisa nem ir para um culto, ele pega um celular e ele abre ali no YouTube. Todo mundo tem internet, não, gente, né? Tem pessoas que não têm acesso à internet, mas às vezes ele poderia, né, pegar ali um celular, alguma coisa, ir para algum lugar, ter acesso a algum vídeo, né? E ouvir uma palavra, e ser quebrantado e pedir a Deus ajuda, e ali, sabe assim, só o primeiro passo do Espírito Santo ter tocado e ele buscar no Senhor a cura que ele precisa e adentrar nesse processo, né, de restauração, ele e Deus, sabe assim, eu nem precisaria saber o que aconteceu, se realmente surtiu algum efeito aquela oração, mas você crer que o Espírito Santo faz até quando a gente não vê um milagre instantâneo ali, sabe? Então, foi muito forte para mim essa palavra, né? De o caminho de Deus não é mera conversa, é vida cheia de poder. E como essa Bíblia, que a mensagem é uma paráfrase, né? São palavras, é a Bíblia sendo dita nas palavras de uma outra pessoa, né? Como é que eu falo, gente? Para ninguém confundir. Ele pegou a Bíblia e falou com suas próprias palavras o que está escrito nela. Aqui na King James, está escrito assim, versículo 20. Porque o reino de Deus não está em palavras, mas em poder, sabe? Está naquilo que o Espírito faz. Não está só no discurso, só no dizer que Jesus pode, Jesus faz, ou só numa oração falada, sabe? Sem uma fé genuína dentro de nós, que crê profundamente que o Espírito já está fazendo alguma coisa ali. Mesmo que aquele homem não ficasse sóbrio naquele momento, mesmo que você não tivesse notícias recentes de alguma mudança nos hábitos dele ou numa possível melhora dele em relação ao álcool, mas o reino de Deus não está em palavras, sabe? Não está só no discursar sobre o reino, discursar sobre o poder, mas sobre o poder ser manifesto. Então, assim, é isso que tem me incomodado, e agora a palavra já foi liberada, né? Vocês já têm tudo o que precisam, o Espírito Santo está aí. E vocês têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. E está lá em Hebreus, né? A gente pode, né, adentrar na presença de Deus. Então, para mim,
mais uma vez, assim, é um despertar espiritual nesse sentido, assim, de buscar o poder de Deus. E eu não tô falando de poder, de buscar o poder de Deus, sabe, de formas só... O poder de Deus se manifesta da maneira que o Espírito Santo quiser, né? Seja, enfim, da maneira que ele quiser. Mas o que eu quero dizer é que eu estou falando de mim, né? Eu preciso buscar mais o poder de Deus nesse sentido de crer que uma oração, mesmo que eu não veja imediatamente o resultado, ela tem poder para o Espírito Santo fazer algo no coração que a recebeu, sabe? Um despertar, uma saudade de ouvir uma palavra, e através dessa saudade o Espírito começa a fazer uma obra maravilhosa. E então, assim, precisamos de poder. Mas também eu não quero usar o fato de eu não ver algo imediatamente como uma desculpa, né, uma massagem no meu ego, no meu coração, por eu não estar vendo o resultado, sabe? Assim, porque na palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, e que o Senhor acompanha, acho que é em Atos que diz, né, que o Senhor acompanha os discípulos confirmando a palavra deles com sinais, prodígios e maravilhas. Então, assim, o que é confirmar a palavra de alguém com sinais? É você, assim, você falou, fique limpo, seja curado, torne a sua consciência, e aí essa palavra do discípulo é confirmada com a operação de maravilhas do Espírito Santo. A pessoa realmente fica. Então, assim, tanto ter esse discernimento de que o Espírito Santo vai fazer uso daquela oração, mesmo que a gente não veja o resultado imediato, mas também buscar essa visão do poder, buscar, assim, Senhor, eu quero ver, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim, me usa a minha boca para quando eu orar, o teu Espírito fazer, confirma, Senhor, a palavra da minha boca, que o teu Espírito Santo inspirou no meu espírito para ser liberado em oração ou numa ministração. Não estou falando só de tempo, não, de pregação na igreja, não, mas às vezes alguém está passando ali, né? Por exemplo, nesse caso, eu ter pedido, né? Posso fazer uma oração por você e trazer uma palavra de ânimo, de vida nova, de restauração para aquela pessoa, e o Espírito Santo confirmar essa palavra, né? Com sinais, né? Você vê uma semana depois, ou então, sei lá, no dia seguinte, a pessoa já diferente. Então, assim, esse discernimento eu preciso ter, precisamos ter. Vamos buscar poder?